Olá, querido aluno do Descomplica. Esse é o nosso módulo 2 do curso de redação extensivo. Só para apresentar para vocês qual é o objetivo dessa aula, eu vou trabalhar hoje gêneros textuais. O que é isso? Isso faz parte da matéria de redação e interpretação. No vestibular, lembra-se da aula passada, do módulo 1? Se você não lembra, tem que assistir, tá? O módulo 1 mostrava que um texto é uma unidade linguística e semântica compreendida por um leitor em dada situação. Se você não sabe o que eu estou falando, é assistindo que você vai ver. Eu falei que havia vários tipos de texto, divididos quanto à linguagem, quanto ao conteúdo, e que para você escrever e ler bem, você tinha que ter dois pressupostos, duas premissas fundamentais: dominar a linguagem e conhecer o mundo, saber o que está acontecendo. Pois bem, as formas de um autor textual entender o mundo e se expressar através da linguagem são inúmeras. Os tipos de texto são inúmeros. São, eu diria, até infinitos. E todos eles, hoje em dia, podem ser cobrados no vestibular. O que eu resolvi fazer na aula de hoje? Eu selecionei 6 dos principais tipos de texto que caem no vestibular. 6 dos principais gêneros textuais que caem em provas de língua portuguesa e interpretação. Alguns até têm a ver com redação. Eu quero apresentar para vocês esses gêneros. Vou repetir, vou enfatizar. Eu não esgoto as possibilidades. Eu trabalho as principais, aquelas que têm mais chance de cair nesse histórico mais recente, e de alguma forma eu acho que isso pode ser bastante útil para a prova de vocês. Vamos à obra? Bom trabalho. Bom, pessoal, na aula de hoje é fundamental que vocês façam um download de um material que foi disponibilizado aí para vocês. Se vocês já fizeram esse download, se não fizeram, dá um pause e faz. Fechou? Se vocês já fizeram, agora que vocês já fizeram, eu queria que vocês acompanhassem o roteiro de análise textual. Não sei se vocês estão vendo aqui, estão vendo, né? Claro. Eu tenho texto 1, texto 2, depois eu vou fazer isso para os textos 3, 4, 5, 6, e 1, 2, 3, 4, 5 retângulos. Cada um desses retângulos tem a ver com o preenchimento desse roteiro. 1, tipo de texto. 2, assunto desenvolvido. 3, vocabulário empregado. 4, o distanciamento do emissor, se o texto é pessoal ou impessoal. E 5, o objetivo ou função do texto em relação ao leitor. Se você não entendeu o que quer dizer cada um desses tópicos, não se preocupa, eu aos poucos vou mostrar isso aqui. Como eu disse, eu vou trabalhar 6 gêneros textuais, 6 tipos de texto diferentes, completando aqui o item número 1, e isso vai ser enriquecedor no seu processo, no seu estudo ao longo do ano. Vamos lá? Embaixo tem a coletânea de textos, esses textos que eu quero analisar. Leiam comigo o texto número 1. Aqui eu poderia dar um pause e pedir que vocês lessem, mas não sei, eu acho interessante ler com vocês. Vamos lá? Texto 1, Amazônia em risco. O governo Lula tem pressa em conceder 13 milhões de hectares da Amazônia a empresas privadas nacionais ou estrangeiras para fins de exploração por até 60 anos. Dia 14, 9 dias depois de retirar o regime de urgência do projeto de leis Brussels, que prevê a concessão de florestas públicas, o Executivo reapresentou o pedido à Câmara, conseguindo estender por mais 45 dias o limite para sua votação. O recuo momentâneo foi necessário porque quando o presidente da República solicita que projetos de lei de sua autoria tramitem em regime de urgência, a Câmara tem 45 dias para votar a matéria e o Senado mais 45 dias para apreciá-la. Quando o governo agiu, evitando um desgaste maior em sua empreitada de aprovar o projeto a qualquer custo, faltavam apenas 2 dias para expirar o prazo estipulado. Caso isso acontecesse, nada poderia ser votado antes que o projeto fosse apreciado, trancando a pauta de deliberações da Casa e aumentando a polêmica já existente em torno do projeto que, para os críticos, é o início da privatização da Amazônia. O prazo para votação na Câmara, a partir de agora, é 29 de maio. Esse texto foi escrito por Marcelo Neto Rodrigues, fonte Brasil de Fato, em 25 de abril de 2005. Já é um texto relativamente bastante antigo. O negócio é o seguinte, pessoal. Com uma leitura, eu acho que vocês já são capazes de me dizer que tipo de texto é esse. Completando o item número 1 do roteiro de análise textual. Eu coloquei uma fonte que pouca gente conhece justamente para provocar vocês. Esse é o tipo de texto que eu tipicamente e claramente encontraria onde? Em que veículo de publicação? Acho que todo mundo vai me dizer, né? Pessoal, esse é o texto jornalístico padrão.
Um outro nome que eu posso dar para o texto jornalístico, já completando aqui, é um texto informativo padrão. Pergunta óbvia. Textos jornalísticos e informativos caem no vestibular? No Enem, nas universidades estaduais ou nas federais, na federal que você quer, que tem uma prova ainda separada do Enem? Textos jornalísticos e informativos aparece no vestibular? Claro, toda prova de língua portuguesa tem texto jornalístico e informativo. Na redação, embora você não tenha, normalmente não tenha que escrever um texto jornalístico, a coletânea de textos tem textos jornalísticos. É importante você reconhecê-los. Por quê? Bom, vamos lá. 2. Assunto desenvolvido. Aqui é pouco importante, mas ele está falando de uma discussão da Amazônia sendo ou não desmatada. Eu vou colocar aqui o assunto, de forma ampla, ele seria encontrado num caderno sobre ecologia ou meio ambiente. Tem a ver com política ambiental, mais especificamente com a Amazônia. Então, é o meio ambiente, desculpem aqui, o assunto está no âmbito político, postura da Câmara, decisão do governo Lula na época e afins, tá? Isso aqui não é muito importante agora, vai ficar importante depois. Terceiro item, qual o tipo de vocabulário empregado? Qual o nível de linguagem que está sendo utilizada? Pessoal, eu não sei se vocês perceberam, mas lembra da aula passada? Os níveis são formal e informal. Esse texto é predominantemente formal ou predominantemente informal? Acho que todos vocês já perceberam. Esse é um texto formal. E a formalidade é dividida em que 2 subníveis? Vocês lembram? Erudito e culto. O que é o erudito? É o hermético, é o rebuscado, é o conhecido por poucos. Culto, dentro da norma culta, padrão, sem erros gramaticais, sem falhas, sem grandes desvios. Esse texto é erudito, entendível por poucos ou só culto? Só culto. Esse só não é para diminuir não, tá? É óbvio que um texto jornalístico, cujo objetivo é informar, é óbvio que ele tem que ser colocado para o homem médio. Nada muito rebuscado, mas também nada coloquial demais. Formal e culto. Esse é o jornalismo padrão, tá? Até, de repente, alguém do Rio de Janeiro está me assistindo, não sei se tem no Brasil inteiro, mas eu acho que é aqui no Rio, alguém fala, mas Rafael, e o Meia Hora? É um jornal e de culto ele não tem absolutamente nada. Gente, cuidado. Isso aqui que eu estou botando é o texto jornalístico padrão. Existem jornais que fogem ao padrão? Claro que existem. Eles estão falando com outro tipo de público, com outras classes, determinadas classes sociais, e eles vão se adequar ao público-alvo. Mas isso é uma conversa para depois, tá? 4. O distanciamento do emissor, se o texto é pessoal ou impessoal. Aqui é muito importante eu fazer uma explicação, uma ressalva. Um texto é pessoal quando ele é trabalhado na primeira pessoa do singular. Eu acho, eu quero, eu penso, eu acredito. O texto é evidentemente impessoal quando é trabalhado na terceira pessoa. Deseja-se, busca-se, procura-se e afins. Uma pergunta que todo mundo faz é, e se ele estiver na primeira pessoa do plural, o nós, o texto é pessoal ou impessoal? O que você me responderia agora? Eu já respondi até essa pergunta em várias aulas ao vivo e eu vou colocar aqui para deixar no nosso curso bem bonitinho, tá? Gente, se estiver na primeira pessoa do plural, o nós, depende do contexto. Se eu disser, nós vamos ao cinema, eu e vocês vamos ao cinema. É claro que eu estou falando de um grupo restrito. É claro que, embora seja um grupo restrito, ele tem um certo nível de pessoalidade. Agora eu posso dizer, nós devemos lutar por igualdade de direitos entre as classes. Nós quem devemos lutar? Eu e vocês aqui do Descomplica? Não, eu estou falando nós, a população brasileira, a sociedade brasileira, os cidadãos. Gente, quando eu não estou restringindo a um grupo, quando eu estou falando de algo mais amplo, o nós é impessoal. A pessoalidade e a impessoalidade vão variar de texto para texto e na dissertação você até pode utilizar a primeira pessoa, mas isso vai ficar para um outro módulo, tá? A primeira pessoa no plural que eu quis dizer, e isso vai ficar para o outro módulo. Então vamos lá. Esse texto está em primeira pessoa do singular, na primeira pessoa do singular, na primeira pessoa do plural ou na terceira pessoa? Em nenhum momento ele diz eu acho, eu penso, eu quero, eu acredito. Ele se mantém o tempo todo distante. Então ele é um texto impessoal, tá? Ele é o tempo todo na terceira pessoa.
E ainda, o objetivo ou função do texto em relação ao leitor? Acho que é muito simples. Se é um texto jornalístico, se é um texto informativo, é até redundância. Qual é o objetivo? O objetivo é informar. Galera, textos jornalísticos e informativos que falam sobre assuntos atuais e cotidianos, com um vocabulário formal e culto, com uma linguagem impessoal, cujo objetivo é informar, cai no vestibular? Claro que caem. Provas de múltipla escolha, provas discursivas, provas de redação na coletânea de textos, isso aqui sempre cai. O primeiro foi fácil, mas é a partir dele que a gente vai trabalhar os outros. Vamos para o texto número 2? Simbora.